Olá a todos, bem-vindo ao canal do TourQuest. Nós estamos aqui com mais um episódio da minha tese. Eu estou aqui hoje com o Renan Augusto Moraes Conceição, que vai apresentar o trabalho intitulado Turismo e Estado, as articulações da política pública de turismo brasileira sob a responsabilidade do Poder Legislativo Federal. Muito bem, Renan, muito obrigado por estar aqui e por aceitar nosso convite. Fique à vontade. Eu que agradeço, Novelinho, pelo convite. É sempre muito bom falar da tese, né? Que é um trabalho que a gente se dedica tanto tempo para depois só fazer a apresentação lá e a vida segue, né? E é bom quando a gente consegue falar para mais gente, no caso um canal, né? Mais pessoas assistindo do que lá o Dia da Banca. E aí, muito obrigado novamente pelo convite e eu espero que seja uma apresentação interessante. É legal, é um tema que eu gosto. Políticas públicas a gente tem que sempre falar, divulgar e debater, principalmente, né? Ah, com certeza, com certeza. Para iniciar aqui a apresentação, a tese, né, intitulada Turismo e Estado, as articulações da política pública de turismo brasileira sob a perspectiva do Poder Legislativo Federal. Foi uma tese apresentada lá no programa de pós-graduação em turismo da USP, né, da EASH-USP, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e eu fui orientado pelo professor Dr. Alexandre Panosso Neto. Esse é um tema bastante amplo, digamos assim, quando a gente fala em políticas públicas, quando a gente fala em Estado, né, então eu fiz realmente um recorte para abarcar uma parte dessa temática, que é a ótica do Poder Legislativo Federal, ou seja, estamos falando lá do Congresso Nacional. Então, como as políticas públicas são tocadas pelo Poder Legislativo Federal, ou seja, Câmara e Senado, e o papel do Estado no desenvolvimento do turismo. Né? Vou passar aqui para o próximo slide. Bom, então aqui como problema de pesquisa, né, o que a pesquisa, minha tese, se propôs a responder. Né? Então, quais seriam, ou quais são as contradições ou as confluências de interesses no interior do Estado na elaboração e na condução da Política Nacional de Turismo. Quando falamos em políticas públicas, é um termo que abrange muita coisa, mas no Brasil a gente tem uma política, né, formulada pelo Estado brasileiro, que é a PNT, Política Nacional de Turismo. Né? E dentro da Política Nacional de Turismo, a gente tem as pequenas ações ou as pequenas políticas públicas, as políticas públicas setoriais, a gente tem cadastura, a gente tem formas de financiamento, a gente tem uma série de coisas, mas que todas partem aí da Política Nacional de Turismo. Então, quais são as contradições ou confluências de interesses do Estado? O Estado aí sendo uma entidade tripartite, né? Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Bom, aí aqui como os objetivos da tese, né? Tem um objetivo principal, eu vou até aumentar talvez um pouquinho aqui, para conseguir ver melhor aqui. Então, o objetivo geral da tese foi analisar as convergências e divergências entre as deliberações da CETUR, que é a Comissão de Turismo da Câmara, né, e da CDR, que é a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. Ou seja, das duas comissões específicas sobre turismo, na condução, implementação e operação da política pública de turismo no Brasil, principalmente a partir do Plano Nacional de Turismo 2018-2022 e da influência presidencial, sob a égide do neoliberalismo. Esse da influência presidencial, aos poucos eu vou explicando o porquê isso entra como um objetivo da tese. Né? Porque quando a gente fala de Estado, eu posso delimitar com poder legislativo, mas os poderes legislativo e executivo, eles têm um relacionamento muito intenso e muitas vezes um poder incide sobre o outro, né? A gente vê muito isso acontecendo e para conseguir fazer essa pesquisa eu tive que trazer o discurso do presidente da época, 2018-2022, o presidente Bolsonaro, e verificar qual é o impacto dos discursos do presidente na política pública de turismo. Esse objetivo se desdobra ali em 4, que são os específicos, né?
explicar as particularidades históricas que condicionam o incremento do turismo enquanto uma atividade econômica organizada, ou seja, um resgate histórico, né, sobre as raízes do turismo com o Estado. Contextualizar o desenvolvimento histórico, teórico e político do Estado e das políticas públicas, elucidando suas características, e investigar o desenvolvimento econômico brasileiro, suas contradições e as particularidades da atuação do Estado na área do turismo ao longo da história. Então, primeiro eu conto de forma geral no mundo, depois eu trago esse levantamento histórico para o contexto brasileiro, e, por fim, então, examino o processo legislativo da Comissão de Turismo da Câmara e da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, entre os anos de 2018 e 2022, e a interlocução dessas duas instâncias com o Plano Nacional de Turismo 2018-2022, entre outros aspectos relativos ao poder executivo. As hipóteses, né, trabalhadas, e hipóteses aqui não no sentido da pesquisa quantitativa, né, mas nas hipóteses as ideias que foram trabalhadas ao longo da tese, né. Então, a primeira ali, que é a interferência parlamentar na condução e na operacionalização do PNT 1822, ocorre numa perspectiva neoliberal, que significa que há uma retirada do papel do Estado frente ao setor privado. Essa como a primeira hipótese. Então, um encolhimento do Estado e um fortalecimento do setor privado. A segunda hipótese é a influência do discurso presidencial no processo parlamentar sendo limitada frente ao fortalecimento do Congresso ocorrido nos últimos anos. Ou seja, as vontades expressas ou tácitas do presidente, elas influenciam um pouco o processo parlamentar. Essa é uma das hipóteses. E a última sendo a política pública de turismo, deslocando seus objetivos sociais iniciais para se concentrar em objetivos econômicos privados. Então, aquela ideia de que o turismo, como uma atividade que beneficia toda a sociedade, que lá da criação do Ministério do Turismo e do primeiro Plano Nacional de Turismo, se tinha muito forte isso nos 2 primeiros PNTs, né? Ou seja, uma função social do turismo. Isso acabou sendo deixado de lado para se concentrar em um discurso mais empresarial, um desenvolvimento capitalista privado, né? Essas são as 3 hipóteses trabalhadas ao longo dessa tese. E qual é a tese, afinal de contas, né? Então, a tese é que as divergências engendradas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo revelam uma política pública de turismo fragilizada, uma fragilidade dessa política, né? E, por ela ser frágil, ela é propícia ou ela é passível de ser desmontada por qualquer interesse privado que se sobressaia no governo, né? Então, algum grupo empresarial ou um conjunto amplo de agentes privados podem e conseguiriam desmontar a política pública nacional de turismo com muita facilidade, né? Isso se dá porque há uma ausência de uma visão integrada entre essa política pública de turismo com outras políticas públicas do Brasil. O turismo não sendo visto como um assunto transversal à política pública urbana, à política de saneamento, à política ambiental, né? Ele não tem essa visão por parte do Estado brasileiro, e nem tanto do governo, mas o Estado brasileiro não entende turismo de forma transversal. Por não ter essa visão integrada, a política pública carece de uma intencionalidade clara. A gente tem política pública no Brasil, a gente tem ações do Estado, mas a cada hora ela é diferente, ela não tem uma intencionalidade, ela não tem um objetivo sólido, né? E por isso acaba sendo fácil uma fragmentação, uma desarticulação dessa política pública entre os interesses dos poderes legislativo e executivo, né? Então ali é uma falta de reconhecimento do turismo como campo de direito social, como lazer, como trabalho, né? Naquela perspectiva lá do início do Ministério do Turismo.
Metodologia, passar assim meio rapidamente, né, para já entrar logo na discussão da tese. Metodologia, então, o método de análise foi o materialismo histórico dialético, né, que compreende o concreto através da análise crítica dos agentes envolvidos e investiga ao longo da história, né, o desenvolvimento daquela temática, né, e não tem um conjunto de ferramentas específicas, né, pois depende muito do objeto. Então, o materialismo histórico, dependendo do objeto, ele vai utilizar técnicas qualitativas, técnicas quantitativas. Aqui, no caso dessa tese, foi uma mistura, né? Eu utilizei muito mais técnicas qualitativas, mas em certo momento eu precisei recorrer a levantamentos estatísticos, por exemplo. É uma pesquisa explicativa, porque ela explica, levanta, registra, classifica o fenômeno, né, explicando o porquê do fenômeno acontecer. Ao mesmo tempo também é descritiva, porque ela descreve como o fenômeno acontece, e ela se utiliza ali de pesquisa bibliográfica e documental, principalmente a documental, pois eu fui atrás das atas de reuniões, decretos, projetos de lei, os documentos que tramitaram nas comissões da Câmara e do Senado, registro da reunião em vídeo, registro da reunião em áudio. Então, eu trabalhei com uma série de documentos. Né? As técnicas de análise, especificamente, né? É uma mistura ali de uma análise de conteúdo, né? Eu coloco ali que a autora base foi a Laurence Bardin, né, a análise de conteúdo da Bardin, de 1977, mas, grosso modo, não segue 100% a análise de conteúdo postulada pela Bardin, mas sim uma estrutura de uma análise de conteúdo da Bardin que, enfim, permite uma forma prática e objetiva de produzir inferências sobre o conteúdo dos documentos analisados. Né? Eu utilizei para isso um software, que é o Iramutec, que é um software de análises qualitativas, gratuito, e que roda com base em um outro software, que é o R, que é um software de análises quantitativas e estatísticas, né? E o Iramutec para análise de documentos de forma quali. Mas ele produz uma série de indicadores numéricos, né? E eu coletei materiais em um período específico, entre 2018 e 2022. Eu comecei essa pesquisa em 2021, então eu precisava delimitar um recorte, né, para coletar os materiais. Né? Embora a análise não se restrinja somente a 2018 e 2022, só a esse período. Né? Quando necessário, eu preciso recorrer a projetos de lei que tramitaram antes de 2022, projetos de lei que tramitaram depois de 2022, mas a coleta e a análise principal está dentro desse recorte, entre 2018 e 2022, porque casava com o PNT. Foi realmente arbitrário, né? É uma decisão arbitrária. O PNT, Plano Nacional de Turismo, era 2018 e 2022, e eu fiz, então, uma opção metodológica. Quais são os conjuntos aí de materiais analisados? Então, relatórios de atividades. No caso da CETUR, que é da Câmara dos Deputados, tem um relatório anual para cada ano de atividade da CETUR. Então, foram 4 documentos, 18, 19. Em 2020, por causa da pandemia, o Congresso não funcionou, né, então não teve relatório anual desse ano. Depois 21 e 22. E da CDR, que é a do Senado, é bianual. O relatório de atividades não é anual como na Câmara, ele é bianual. Então são 3 documentos, 2017 e 18, 2019 e 20 e 2021 e 22. Analisei os projetos de lei que tramitaram nas 2 comissões, sendo 58 projetos de lei tramitados na CETUR e 33 projetos de lei tramitados na CDR. Analisei o Plano Nacional de Turismo, 2018 e 2022, visto que um dos objetivos é identificar quais são as convergências e as divergências entre o trabalho parlamentar e a atividade do Poder Executivo na figura do PNT.
Então, transformei o PNT num documento analisável no software. A Lei Geral de Turismo, né, na versão atualizada da lei, porque bem o ano passado, no meio do ano, saiu uma atualização da Lei Geral de Turismo, né? Então, eu achei prudente colocar a Lei Geral de Turismo dentro desse conjunto de documentos, tá? Para entender qual a interferência parlamentar na política pública. E, por fim, os discursos do ex-presidente Bolsonaro, né, que entre 2019 e 2022, toda quinta-feira, né, ele fazia aquelas lives dele, e em muitas ocasiões ele falava sobre turismo. E uma dissertação de mestrado lá da própria USP, de uma ex-colega, né, ela fez a análise do discurso do Bolsonaro, né, nessas transmissões. E ela sintetizou, tá, como apêndice da dissertação dela, todas as falas do ex-presidente Bolsonaro sobre turismo. Então eu recorri a esse material. Ao apêndice da dissertação dela, eu peguei todas as falas do Bolsonaro, transformei em um arquivo para o software Eramutec e coloquei nesse conjunto de documentos. Ou seja, pegando então o que fez a Câmara e o Senado, nas duas comissões, os projetos de lei tramitados, o Plano Nacional de Turismo, a Lei Geral de Turismo e os discursos do presidente Bolsonaro, e cruzei todos esses documentos para entender qual as convergências e as divergências de interesses entre poder legislativo, poder executivo, e como fica a política pública no meio dessa confluência e divergência de interesses. O primeiro capítulo, muito rapidamente, né, chama Estado, Turismo e Políticas Públicas. É um capítulo bastante teórico e bastante conceitual. Expõe as particularidades históricas que sustentam o capitalismo e, consequentemente, a atividade turística, uma vez que a atividade turística é fruto do capitalismo, né? Sem o desenvolvimento capitalista, a gente não teria uma atividade como o turismo. A gente teria viagens, a gente teria outros tipos, mas o turismo, como ele existe hoje, ele é um resultado do desenvolvimento capitalista. E as políticas públicas, nesse sentido, elas surgem como ferramentas do Estado para administrar os conflitos inerentes do modo de produção, sendo palco e espaço para disputas políticas e econômicas. É o capítulo mais longo da tese, né, assim, conceitual. Eu faço um resgate histórico bastante extenso e vou passar aqui, porque não é a discussão principal, certo? Depois, o segundo capítulo, intitulado Políticas Públicas de Turismo no Brasil. Então, esse capítulo apresenta uma síntese sobre as políticas públicas de turismo no Brasil, identificando as ações do Estado e as legislações diversas ao longo do tempo que incidem direto ou indiretamente no que a gente conhece pelo turismo hoje no país, né? E também vou posicionando essas legislações no contexto político-econômico da época. Então, as primeiras ações do Estado brasileiro numa área que seria o turismo, elas datam de 1932. Então, eu faço um quadro desde 1932, todos os instrumentos normativos e legislativos, e eu vou colocando esses instrumentos legislativos dentro do contexto da época para explicar em que condições o Estado brasileiro passa a pensar o turismo. Que o turismo não surge espontaneamente porque o país tem belezas naturais, nem nada disso. Surge em contextos específicos e em interesses específicos do Estado brasileiro. E é o capítulo também que aborda a política nacional de turismo atual, né, em vigência, e as várias instâncias de relacionamento contidas nessa política pública, de maneira a possibilitar o entendimento do fluxo de formulação e decisão ao qual o turismo brasileiro obedece do ponto de vista estatal. Aí aqui eu tenho esse fluxograma, digamos assim, que eu elaborei para mostrar como é a política nacional de turismo no Brasil. Então, a Política Nacional de Turismo é um conjunto de leis, normas, diretrizes, metas e programas para incidir sobre o turismo. Muito baseada na Lei 11.771,
a Lei Geral de Turismo, a Lei 11.771 de 2008, né, que foi a lei que organizou o Sistema Nacional de Turismo. Esse slide aí, grosso modo, a gente pode chamar isso de o Sistema Nacional de Turismo, certo? O Sistema Nacional de Turismo é estipulado pela Lei Geral de Turismo. A Lei Geral de Turismo é essa que dá base para a Política Nacional de Turismo. É um pouco confuso muitas vezes, né? E na Lei Geral de Turismo, diz lá que a Política Nacional de Turismo, a cada 4 anos, ou sempre que se fizer necessário, publica, formula um Plano Nacional de Turismo, um PNT, certo? O PNT, então, a cada governo, a cada ciclo de 4, 5 anos, o próximo governo elabora um novo plano com novas diretrizes, etc., né? Então, aí tem essas setinhas, né? A Política Nacional de Turismo tem uma seta mais grossa e direto ao Plano Nacional de Turismo. E depois o Plano Nacional de Turismo, no ciclo de 4 anos, tem, se a gente seguir ali essa seta mais grossa, que dá a volta aí, né? Ele volta lá para o início, para uma nova reformulação. Parece simples, mas no meio disso tudo, a gente tem uma série de atores, de agentes e de interessados que incidem direto ou indiretamente para a formulação desse PNT. O que entra, o que sai, enfim, que áreas fortalecer no próximo PNT, que tipo de ação desenvolver, que tipo de ação fomentar, etc., né? Ele parte do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo é quem publica o PNT. Mas o Ministério do Turismo não faz isso sozinho, faz isso com a ajuda do Conselho Nacional de Turismo, o CNT, que é um órgão colegiado, né, que assessora o Ministério do Turismo e tem 132, 135 entidades participantes, sejam elas públicas ou privadas, com prevalência de entidades privadas, então associações de classe, associação de empresas aéreas, associação de hotéis e resorts, de agências, de operadores de eventos, operadoras turísticas, representantes de empresas de transporte, de cruzeiros, etc., e secretários estaduais de turismo, associações específicas de determinadas profissões da área relativas à área do turismo, todas elas compõem o CNT. O CNT também tem a participação dos presidentes da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e o presidente da Comissão de Turismo do Senado. Então, a política pública ela passa pelo Legislativo e depois o Legislativo também influencia nas discussões do Poder Executivo, através do Conselho Nacional de Turismo, para formular esse PNT. Então, há uma série de inter-relações entre as coisas e que muitas vezes passa despercebido quando a gente faz pesquisa, né, no turismo. Depois, o próximo capítulo, ele expõe os dados que eu levantei. Eu tive ali um conjunto de 101 documentos. Se a gente somar aquele quadrinho que eu apresentei agora há pouco, tem um conjunto de 101 documentos que eu levantei, da CDR, da CETUR, PNT, Lei Geral do Turismo, discurso do Bolsonaro, projetos de lei, né? E eu coloco esses documentos no software Iramutec, né? E apresento, então, o descritivo do conteúdo desses documentos nesse capítulo, chamado As Singularidades da Atuação Legislativa em Turismo nas Comissões Temáticas do Congresso Nacional. Então, as singularidades, coisas bastante específicas que acontecem nessas comissões. Então, o mundo à parte, que é o nosso Congresso, né? Então, eu apresento de forma organizada o conteúdo dos vários relatórios, expondo projetos de leis apresentados, projetos de lei deliberados, que foram votados pela continuidade ou pelo arquivamento, o quantitativo de projetos, os temas desses projetos, afinal de contas, né? Convidados das audiências públicas, o tema das audiências públicas, para ver, então, o trabalho parlamentar, né?
Então, esse capítulo apresenta esse trabalho parlamentar de cada uma das comissões a partir de dois aspectos principais: reuniões deliberativas, onde se votam os projetos de lei, e as audiências públicas, porque as audiências públicas elas servem para dar subsídios aos parlamentares votarem ou não votarem um projeto de lei. A audiência pública não acontece assim porque é da vontade do parlamentar lá, porque ele teve essa ideia. Não. Há um projeto de lei tramitando, e para ter subsídio para votar a favor ou contra aquele projeto, o relator do projeto solicita uma audiência pública com agentes envolvidos naquela temática. Né? E esse capítulo expõe isso. Né? Então, ali, nas reuniões deliberativas, são debatidos e votados projetos de leis propostos pela própria comissão ou que se originam em outras comissões do Congresso Nacional, desde que o turismo seja um tema. Né? Então, um projeto de lei que começou na Comissão de Transporte, por exemplo, que quer regulamentar sobre empresas aéreas. Empresas aéreas também fazem parte da temática do turismo. Então, esse projeto ele vai tramitar na Comissão de Transportes, depois ele passa para a Comissão de Turismo, e depois ele passa para uma terceira comissão, seja a Comissão de Constituição e Justiça e tudo, né? Para que depois ele siga o prosseguimento no processo parlamentar. E nessas comissões, nessas reuniões deliberativas, também acontece algo muito importante que eu me deparei com nessa tese, né? Que a gente vê muito no noticiário, mas que a gente muitas vezes não dá muita atenção quando vai fazer pesquisa em política pública de turismo. Né? Nessas comissões, nessas reuniões deliberativas, as comissões elas definem e votam emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares são incluídas no orçamento público federal através dos processos de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e, por fim, a Lei do Plano Plurianual, o PPA. E, ultimamente, nos últimos anos, essas emendas elas passaram a ser impositivas, o que significa que uma comissão, quando ela indica uma emenda, e muitas vezes o governo tem que executar aquela emenda. Né? E esse processo do orçamento secreto. Então, nessa pesquisa eu acabei me deparando com o tema do orçamento secreto, cada vez pegando mais recursos do orçamento público, e sabe-se lá para que destinação. Né? Nas audiências públicas, como eu falei, né, as comissões abrem espaço para participação social no debate legislativo. Então, é um projeto de lei que visa conceder infraestrutura aeroportuária, que significa privatização de aeroportos. Né? Isso teve muito na Câmara. Então, o que se faz? Uma audiência pública convidando membros das companhias aéreas, membros das cidades onde o aeroporto concedido está localizado, poder público, poder privado, para todas as pessoas apresentarem as suas demandas, as suas preocupações, se fazer um debate amplo e depois os parlamentares votarem a favor ou contra o projeto de concessão da infraestrutura aeroportuária, por exemplo. Né? Então, um capítulo bastante descritivo, né, e ele evidencia alguns dos temas que mais ocuparam o trabalho dos parlamentares entre 2018 e 2022. E temas recorrentes nessa legislatura, que começa em 18 e 22, encontrei ali uma prevalência de temas como turismo rural, turismo religioso, uma série de tentativas de alteração na Lei Geral do Turismo. A Lei Geral do Turismo é aquela que eu falei que dá base para a Política Nacional de Turismo, certo? Como ela dá base, ela dá a diretriz para a Política Nacional de Turismo, há uma incidência muito grande dos parlamentares tentando alterar a Lei Geral do Turismo em algum aspecto. Outro tema, liberação dos jogos de azar. Estamos falando aí de 2018 e 2022. E o que hoje a gente vê, né? A CPI das bets, por exemplo, que é uma espécie de liberação dos jogos de azar, né?
concessão de infraestrutura aeroportuária e, por fim, alterações na estatal Codevasf. A Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. Ela foi criada lá nos tempos da ditadura e era realmente para aquela região do semiárido por onde passa, e do árido por onde passa o Rio São Francisco, em vários estados do Nordeste. Ela não tem nada a ver com turismo, né? Mas ela começou a surgir nos relatórios e nos projetos de lei na Comissão de Turismo. E eu achei isso muito curioso, né? O que a Codevasf tem a ver com o turismo? Muitos projetos de aumento do escopo da Codevasf. E depois eu percebi que muitas das emendas parlamentares das comissões de turismo, elas eram voltadas para a Codevasf. Então ficou muito nítido ali que os parlamentares estavam aumentando o escopo de atuação da Codevasf, que era para o Vale do Rio São Francisco, para qualquer canto do Brasil, a Codevasf poderia atuar, e mandando emenda parlamentar para a Codevasf. Então é aquela coisa de desvio da função do orçamento público, né? Para fins políticos dos parlamentares que mandam as emendas e tudo mais. Dos 78 projetos apreciados na CETUR e na CDR, entre 18 e 22, apenas 9 projetos se transformaram em norma jurídica, que significa que se transformaram em lei, né? Então, 78 projetos tramitados, apenas 9 chegaram ao fim e se transformaram em lei. Desses 9, apenas 3 leis foram promulgadas pelo Jair Bolsonaro, que estava dentro do recorte de tempo que eu tinha estabelecido. As outras 6 leis foram promulgadas depois do Bolsonaro, ou seja, já pelo presidente Lula. Isso demonstra como é lento o processo parlamentar e como ele é volumoso, né? Porque são 78 projetos, se debate lá, se faz audiência pública, uma série de coisas, mas que, no fim, resultam em apenas um punhadinho de leis novas. E dessas leis, no recorte, apenas 3 dentro daquele recorte estabelecido, que demora, né? Então ele é volumoso e demorado. Nenhuma dessas leis, dessas 9 leis que foram promulgadas, tinha como objetivo alterar a Política Nacional de Turismo, calcada na Lei 11.771 de 2008. Eu falo isso porque, antes de abordar essa da Lei Geral do Turismo, aqui um quadro, né, está retirado da tese, né, lá nas páginas 233 e 234, como o projeto de lei ele também se transforma ao longo da tramitação, né? Um projeto de lei apresentado sobre um tema, ele pode ir crescendo de acordo com o processo parlamentar e no final ele ser bem diferente do que ele era no início. Mas muitas vezes é só a troca de alguns termos. E aqui é um exemplo, né? Uma das leis, o PL 1931, que foi apresentado em 2019. A ementa do projeto, né, o que o projeto se propunha era criar o roteiro turístico Os Caminhos de Neve, lá em Santa Catarina. Ele chegou ao fim e ele virou a Lei 14.587 de 2023, ou seja, já foi sob o presidente Lula, né? Qual que é a ementa da lei? Cria o roteiro turístico Os Caminhos de Neve, Caminhos da Neve, ou seja, não se alterou a ementa, né? Mas veja como outras se alteram a emenda, né? Então, o PLC, que é um projeto de lei complementar 23 de 2014, autoriza o guia de turismo a usar seu próprio veículo sob condução no desempenho de suas atividades. Ele se transformou em lei em 2018, com o presidente Bolsonaro. 13.785, o número da lei. Mudou um pouco da ementa, vejamos ali, né? Determina o registro de veículo pelo guia de turismo que for adquirente de veículo ou que se utilizar de veículo próprio de cônjuge ou de dependentes no desempenho de suas atividades profissionais e estabelece regras a serem observadas pelo guia motorista na execução de serviços de transporte turístico. Ele dá uma alargada no escopo, né? Se antes o projeto de lei ele tinha
escrita, uma redação muito restrita, digamos assim, né? Autoriza o guia de turismo a usar seu próprio veículo. Aqui ele coloca já o condicionante, né? O seu próprio veículo e mais o da família, né? E que ele tenha um registro desse veículo. Então, no final da tramitação, o projeto se alterou um pouquinho, mas o escopo principal é o mesmo. E tem projetos da Codevasf, né? O projeto ali, o PL 4.731 de 2019, altera a Lei 6.088 de 16 de julho de 74 para incluir a bacia do Rio Araguari e demais bacias do estado do Amapá e Pará na atuação da Codevasf. A Codevasf, lembre-se, do Vale do Rio São Francisco. O Rio São Francisco não passa no Amapá e não passa no Pará. O projeto de lei ali do senador Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente do Congresso Nacional, né? Ele é o presidente do Senado, e ele é dessa região, se não me engano, ele é do Amapá, né? Ele é do Amapá ali, o democrata do Amapá. Ele fez o projeto de lei que coloca o Amapá e o Pará dentro do escopo da Codevasf, que é para o Rio São Francisco, né? E esse projeto virou uma lei, a Lei 14.053, que foi promulgada em 2020, a presidência, uma das três, aqui temos duas das três leis promulgadas pelo Bolsonaro, né, que coloca o Amapá e o Pará de atuação da Codevasf. Aí aqui, dos 57 projetos em tramitação, ainda, né, 15 tem como objetivo alterar algum ponto da Lei 11.771, que é a Lei Geral de Turismo, que eu mostrei aqui, né? Ó, nenhuma das leis aprovadas, nenhum dos projetos de lei que se transformou em lei, altera a Política Nacional de Turismo, a Lei 11.771. Mas 57 projetos em tramitação, dos 57 projetos em tramitação, 15 tem como objetivo alterar a Lei 11.771. Nenhuma outra temática tem tantos projetos de lei assim, nem de concessão de aeroportos, nem a própria Codevasf, nem liberação de jogos de azar, nada. 15 projetos com a mesma temática de alterar a Lei 11.771 é muita coisa para o Congresso Nacional. Isso mostra ali que a Lei Nacional de Turismo, a Lei Geral de Turismo, ela está sendo alvo de disputa, né, por grupos políticos, e por isso que a tese coloca que a Política Nacional de Turismo ela está fragilizada. Ela está fragilizada e aberta a desmontes, né? Porque você alterando a Lei 11.771, você pode fortalecer a Lei Geral de Turismo ou você pode enfraquecer a Lei Geral de Turismo, que é o que está acontecendo atualmente no Congresso. Então, vi essa prevalência aí de intenção de alterar alguma coisa na Lei Geral do Turismo. E a maioria das tentativas de alteração é colocar lá dentro turismo rural, agroturismo, agronegócio e turismo, turismo religioso, que vai muito em consonância com a linha de atuação política do Congresso que foi eleito em 2018, né, que começou em 2019. Na eleição do Bolsonaro, né? E que também espelha muito aquele discurso do Bolsonaro, né? De Deus, pátria, família. Então, as alterações na Lei Geral do Turismo vão muito nesse sentido, de religiosidade, de agronegócio, coisa que até então não tinha muito, né? Eu verifiquei projetos de lei que tramitaram antes na comissão, e não se tinha muito essa tendência, né? É uma coisa que aparece realmente com esse congresso que surgiu em 2019. Depois, para dar prosseguimento, o PNT, o Plano Nacional de Turismo 2018-2022, eu transformei ele num arquivo de texto, né, para poder passar para o software Eramutec, né? E aí, o corpus, né, textual, que o PNT vira um documento que no Eramutec a gente chama de corpus. Esse corpus ele foi codificado em 5 seções, que é a apresentação do PNT, o diagnóstico, as metas globais, as diretrizes e as linhas de atuação. Eu peguei esse documento e eu comparei, e eu cruzei com
os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, né? Esses 5 subcorpos, digamos assim, que é apresentação, diagnóstico, métodos globais, são seções do próprio PNT. Essa aqui é um print de uma das páginas do PNT, que mostra lá metas globais, diretrizes, linhas de atuação, iniciativa. Isso está no próprio PNT. Como o próprio PNT tem essa subdivisão, eu fiz essas subdivisões também na minha análise. E ali é interessante porque o Iramutec ele dá as temáticas principais, né, do documento de texto que a gente está analisando. E no caso do PNT, ele conseguiu aqui 4 classes principais, 4 classes temáticas principais, e de palavras que aparecem com frequência e qual a relação entre essas temáticas. A principal, que é a classe 1, essa em vermelho aí, representando 32,8% do léxico, né, das palavras utilizadas no PNT. Ela forma a temática principal do plano. O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 tinha como título Mais Emprego e Renda para o Brasil. Esse era o título do documento. Então, era de se esperar que dentro do PNT palavras como emprego, renda, trabalho, economia, geração de empregos, esse tipo de termos se repetisse, né? E aqui, com esse dendrograma, que é essa árvore temática aí, ele mostra quais são as palavras principais, então. Então, ali, a classe 1 mostra que a temática principal, a gente tem palavras como ano, milhão, número, Brasil, crescimento, estrangeiro, país, América, internacional, emprego, PIB, gráfico, doméstico, receita. Então, a temática principal de mais emprego e renda parece que se materializa no documento, certo? E nós temos uma preocupação macroeconômica. Como segunda classe, com mais afinidade com essa primeira, nós temos a classe 4 de palavras, que representa esse 21,6% em roxo, né? Palavras como municipal, estadual, gestão, federal, mapa, regional, conselho, âmbito político, turismo, sistema. Ou seja, o PNT tem ali interesse em macroeconomia e em aspectos relativos à gestão pública, né? Município, estado, sistema, âmbito político, mapa regional, colegiado. A gente está falando aí do sistema público, né? E em terceira e quarta classes, nós temos essa em verde e em azulzinho clarinho, né? E elas estão mais afastadas da temática principal em vermelho. Significa, então, que elas têm pouca afinidade dentro do documento. Ou seja, o documento aborda essas duas temáticas de maneira muito lateral, digamos assim. A classe 3, essa azul clarinha, 27,2% do documento. Então, palavras como serviço, infraestrutura, setor, qualificação, prestador, atendimento, modernização, crédito, solução, qualidade profissional, aprimoramento. Ela está mais distante da temática principal. Enquanto a temática principal a gente vê ali emprego, PIB, receita, outras palavras que estariam transitando dentro dessa ideia do mais emprego e renda, elas estão afastadas, né? Serviço, infraestrutura, prestador, qualificação. Se a gente quer mais emprego e renda, a gente tem que dar qualificação profissional, né? Então, dentro do PNT, eu já começo a ver aqui uma divergência, né? O próprio PNT é divergente. E como último aspecto, mais distante e menos representativo, com 18,3%, temáticas como sustentável, cultural, comunidade, local, ambiental, valorização social, sustentabilidade, que são o grosso dos nossos debates na academia hoje, né? Sustentabilidade, preservação da cultura, valorização cultural, promoção da sustentabilidade. No Plano Nacional de Turismo 18-22, ele está completamente lateralizado, né? É uma discussão que não aparece. Então, aquilo que a academia fala muito, no PNT não tá expresso.
PNT está expresso aspectos macroeconômicos e de atenção do próprio poder público. Essa é uma primeira divergência-convergência, né, encontrada aí. Depois eu peguei o texto das emendas das leis promulgadas e dos projetos de lei e eu cruzei com essas informações aí do PNT, né, para ver então a proximidade lexical entre as categorias de análise, para ver afinidades temáticas e tudo, né. E foi possível ver que não tem muitas relações entre o conjunto textual do PNT e o conjunto textual do trabalho legislativo das comissões de turismo, o que mostra que poder legislativo e poder executivo, eles estão indo em direções opostas, né? Ou seja, os dois são poderes do Estado. O Estado brasileiro, ou seja, quando a gente pensa em poder público nacional, que deveria mesmo com as divergências internas, trabalhar na mesma direção. Aqui na minha tese eu percebi que eles não trabalham na mesma direção, eles vão em direções opostas, o que fragiliza a política pública de turismo, né? Então, por exemplo, lá um dos gráficos que o Iramutec consegue fornecer é a matriz de distância de Labbé, a árvore de distância de Labbé. Já que eu comparei dois conjuntos de documentos, né, o PNT e os projetos de lei e as leis promulgadas. 3 conjuntos, né, para ser mais rigoroso aqui. 3 conjuntos de documentos. Eu cruzei esses 3 documentos para ver se as temáticas se repetem, se há alguma convergência entre eles. E o que esse gráfico e essa tabela mostra, numericamente, é que há um distanciamento entre as temáticas. Algumas temáticas se aproximam e outras se afastam. No gráfico, que eu não coloquei, eu coloquei a tabela, né? Mas essa tabela transformada em um gráfico, ela vira 5 linhas assim, né? E são todas bem divergentes, cada uma apontando para um lado. Ou seja, elas não estão em consonância. E aí a matriz de distância de Labbé. Essa distância de Labbé é uma metodologia que destaca a semelhança entre textos diferentes, né, ao analisar a frequência de palavras que aparecem em cada texto, fornecendo resultados de 0 a 1, em que mais próximo de 0 representa maior similaridade, e mais perto de 1 representa maior discrepância e divergência. Então é mais ou menos assim. De 0 a 0,25, há uma certa confluência. Os textos são parecidos e eles estão dentro de uma mesma temática. De 0,25 até 0,40, os textos que estão sendo analisados, eles já começam a apresentar divergências bastante significativas. E de 0,40 para cima, não tem similaridade nenhuma. São temáticas completamente diferentes e divergentes, tá? Então, assim, só para a gente dar uma olhada nessa tabela aqui. Então, por exemplo, entre as diretrizes do PNT e as linhas de atuação do próprio PNT, a gente tem uma distância de Labbé de 0,23. Ou seja, dentro dessa escala que eu acabei de falar, né? Não coloquei aí em tela, mas acabei de falar, diretrizes e linhas de atuação têm afinidade. É uma afinidade que não é tão próxima assim, mas tem uma certa afinidade. Então, dentro da mesma temática. Ok. É de se esperar, né? O PNT, o Plano Nacional de Turismo, se espera que tudo dentro do PNT seja convergente. Mas vejam aqui, né? Ó, as linhas de atuação do PNT com as metas globais do próprio PNT, a distância é maior. A distância é de 0,30. 0,30 já começa a mostrar uma divergência. Depois ali, ó, entre diretrizes e metas globais, a distância é de 0,38. Ou seja, são quase coisas que não têm relação nenhuma. Elas apresentam uma ligação muito pouca. Então, dentro do próprio PNT, eu detectei divergências. O PNT, ele vai para muitos lados. Ele não tem uma linha mestra de atuação, né? Depois vejamos ali, ó, leis promulgadas com as linhas de atuação do PNT, 0,42. Lembra que eu falei de que 0,4 para cima
significa que não tem afinidade nenhuma, né? Então, as leis que foram promulgadas pelo Estado brasileiro com as linhas de atuação do PNT não têm afinidade. E se a gente for lá para o último, metas globais do PNT, com os projetos em tramitação atualmente no Congresso, a distância de Labbé é de 0,54. Ou seja, os projetos em tramitação, eles não estão nem aí para o Plano Nacional de Turismo. O Estado brasileiro, através do Poder Executivo, publica o Plano Nacional de Turismo. Os parlamentares poderiam, muito bem, apresentar projetos de lei que auxiliassem o Plano Nacional de Turismo, facilitassem alguma coisa, incidissem dentro daquelas metas globais que o Estado estipula para si mesmo, mas não. Veja, os projetos em tramitação com as metas globais, eles são discrepantes, estão em lados opostos. Ou seja, há também uma divergência do PNT interna e há uma divergência entre trabalho legislativo e poder executivo, né? O que torna a política pouco efetiva, né? Continuando. Depois de fazer essa comparação, projetos de lei, leis promulgadas, Plano Nacional de Turismo, eu vi ali que tinha uma discrepância muito grande, né? Eu me perguntei, né? Será que essa discrepância se dá porque esse Congresso não tem interesse social mesmo? O Bolsonaro vivia falando em privatizar a área de proteção ambiental, não sei se vocês lembram, né? Tinha muito esse discurso do Bolsonaro de abrir áreas de proteção ambiental para exploração turística, não sei o quê. Será que os discursos do Bolsonaro, então, têm alguma afinidade com esses projetos em tramitação? Porque esses projetos em tramitação não têm nada a ver com o Plano Nacional. Não precisariam ter, mas eu esperava que houvesse uma convergência maior, né? Mas não tem convergência. Então, será que eles estão mais aderentes ao discurso do Bolsonaro? Né? Então, eu fui lá, né, o levantamento e a categorização dos temas mais presentes no discurso político do Bolsonaro, no que se refere ao turismo, foi feito pela minha colega lá do mestrado, a Mariana Lopes. Ela apresentou a dissertação em 2022. E ela demonstra lá um entendimento estrito da atividade turística pelo presidente, né? Os temas principais, que eram, assim, obsessões do Bolsonaro, eram alguns ali, ó. A. Turismo na Baía de Angra dos Reis. B. Turismo de jet ski no Vale do Ribeira. C. Turismo de pesca em área de proteção ambiental. Secretarias de cultura espalhadas pelo país. Embratur e Nova Embratur. Afundamento de recifes artificiais. Amazônias queimadas e turismo. E, por fim, a flexibilização de vistos. Isso era o principal, assim, de sempre que o Bolsonaro falava sobre turismo, a chance dele falar em um desses temas era grande, né? Peguei esses discursos, converti em um arquivo de texto para ser analisado pelo Iramutec, né? E também comparei com as audiências públicas, né? Coloquei mais coisas aqui na análise. Então, eu peguei esses discursos do Bolsonaro com as audiências públicas e somei aquela análise que eu já tinha feito entre PNT, leis promulgadas e projetos em tramitação. E aqui a coisa fica mais discrepante ainda, né? Porque as audiências públicas com os projetos em tramitação, a distância de Labbé foi de 0,70. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que são coisas completamente distintas, né? E que não tem nada a ver. As audiências públicas que são chamadas para dar subsídio para os parlamentares votarem os projetos em tramitação, o tema das audiências não tem nada a ver com a ementa dos projetos em tramitação. O Iramutec mostra aí, né? 0,70 significa, então, que não tem ligação. É trabalho à toa do Congresso. As leis promulgadas com os projetos em tramitação, 0,70. Os discursos do Bolsonaro com as leis promulgadas, 0,81. As audiências públicas com os discursos do Bolsonaro, 0,83. E discurso do Bolsonaro com os projetos em tramitação atualmente, 0,86. Ou seja, nem o discurso do Bolsonaro que a gente
a gente, que eu digo eu, né, esperava que fosse refletido pelo Congresso Nacional, porque muitos deputados que se elegeram na esteira do bolsonarismo, né, nem os projetos que eles mesmos estão tramitando têm a ver com os discursos do presidente que da base aliada de boa parte do Congresso. Ou seja, isso mostra aqui que, no que tange a política pública de turismo, Congresso Nacional, Câmara e Senado, ele está completamente autônomo. Não está nem aí para o poder executivo, seja na figura do discurso do presidente, seja nos planos que o Ministério do Turismo, em conjunto com o CNT, o Conselho Nacional do Turismo, publica. Quais são as chances de o turismo ser pensado de forma minimamente decente quando há discrepância tão grande assim? As chances são pequenas, né? Você lança um plano nacional de turismo e o Congresso cada vez mais se apropriando do orçamento público, que é de competência do Poder Executivo, o plano nacional não é implementado. Nessa descrição dos dados, isso já foi ficando evidente, assim, né? E depois vem a nova lei. Eu já falei bastante aqui, eu vou tentar ser mais breve aqui, né? Mais um elemento aí, né? A nova Lei Geral de Turismo. Porque o ano passado, lá por agosto, mais ou menos, passou uma atualização da Lei Geral de Turismo e que não tinha sido tramitada nas comissões de turismo que eu estava analisando. Aí, de repente, lá em agosto, sai uma atualização da Lei Geral de Turismo e eu estava pesquisando isso, eu estava debruçado sobre o tema, eu vi lá, mas de onde surgiu essa lei que não está aparecendo aqui nessas comissões? Uma atualização da Lei Geral de Turismo que não tramita pelas comissões de turismo? O que aí está acontecendo? Né? Fui atrás, né, para ver de onde veio essa atualização da Lei Geral. Inicialmente, ela foi apresentada lá em 2015, o projeto de lei para essa alteração, por um deputado chamado Carlos Eduardo Cadoca. E ele legislava sobre o Código Brasileiro da Aeronáutica. Não tinha nada a ver com o turismo, era sobre a aeronáutica. Mas, com o passar do tempo, ele foi apensado a outros projetos que traziam o turismo no escopo, e por aí tratar sobre aeronáutica, sobre turismo, sobre o Código Brasileiro de Pessoas com Deficiência, né, de inclusão, muitos temas que teria que passar por muitas comissões. O que acontece no Congresso quando isso acontece? Eles formam uma comissão especial só para analisar aquele projeto. E aí pode-se pedir urgência na tramitação do projeto, que foi o que aconteceu com a nova Lei Geral de Turismo. Ela foi apresentada lá em 2015, deixada de lado por muito tempo, apensaram, né, incluíram nela um monte de outros temas, forçou uma comissão especial, a comissão especial analisou a atualização de forma urgente, sem passar pelas comissões de turismo, e aí todos aqueles 15 projetos que tentavam alterar a Lei Geral de Turismo, que eu falei agora há pouco, que estão no processo, né, dentro das comissões, os parlamentares que fizeram aqueles projetos de lei que estavam no rito normal, viram nessa comissão especial a oportunidade de fazer essas alterações que estavam ali correndo no rito normal, porque ia tramitar por regime de urgência. Então, nesse projeto urgente da comissão especial, todas aquelas alterações da Lei Geral de Turismo foram sugeridas como mudanças no texto e que depois foram acatadas pelo relator do projeto e tramitou assim super rápido. O presidente Lula foi lá e aprovou a lei em 2024 com todas aquelas 15 mudanças que o Congresso vinha tentando fazer há tempos na Lei Geral de Turismo, incluindo lá mais espaço para turismo de agronegócio, turismo rural, turismo religioso, uma série de coisas assim que, a meu ver, enfraquecem a lei, porque elas abrem demais o escopo. Elas abrem demais o escopo em um momento em que o orçamento é cada vez de
menor o controle do poder executivo. Então, elas abrem o escopo, o orçamento diminui. O que acontece quando você tem uma lei que determina que o Estado tem que dar conta de várias áreas e não tem dinheiro para investir nessas áreas? Você abre isso para a iniciativa privada, né? A iniciativa privada entra como com a ação de investir naquela área que o Estado está deixando de investir. Foi isso que eu fui analisando, né? Bom, isso que eu acabei de falar está aqui, né? Os vários membros da CETUR apresentaram propostas de emendas, colocando no bojo do projeto vários dos assuntos que estavam em debate na Comissão de Turismo. Ou seja, os parlamentares entenderam que a tramitação em caráter de urgência em plenário facilitaria a aprovação de várias demandas que ainda estavam em discussão nas comissões, né? Seguindo o rito tradicional. Finalizou o processo legislativo e foi promulgada pelo presidente Lula em 2024, materializando muitas das alterações à Lei Geral do Turismo, contidas em diversos projetos de lei ainda em tramitação, e todas essas mudanças de caráter neoliberal. E o neoliberalismo, ele não está interessado, né? A política neoliberal não está interessada no bem-estar social, né? Que era uma marca da Lei Geral de Turismo lá em 2008. Enfraqueceu a Lei Geral de Turismo, né? Foi isso que foi apresentado aqui, né? Que eu fui descobrindo ali. E assim, é muito sutil que isso aparece na legislação, mas o efeito dessa sutileza na política era muito grande, né? Ou seja, o Estado que, então, terceiriza uma parte das suas responsabilidades para o poder privado. E o poder privado, ele quer lucro. Ele não quer garantir acesso à comunidade, ele não quer garantir acesso à renda, não quer garantir nada disso para a sociedade. Ele quer lucro, né? Então, há uma contradição muito grande na política pública de turismo brasileira. Considerações finais, que eu já estou falando há muito tempo, né? Desse monte de projetos, desse monte de leis promulgadas, dos debates dessas comissões, dessas audiências públicas, do PNT, da Lei Geral do Turismo, do discurso do Bolsonaro, consegui tirar ali duas frentes de análise. A primeira frente sendo a atividade legislativa e a segunda sendo a atividade executiva, dos dois poderes, né? Poder executivo e legislativo. Na atividade legislativa, por sua vez, também divido ali as considerações finais e os achados em dois eixos. O primeiro, sendo a atividade parlamentar e suas ferramentas de participação social, se concentram em projetos de pequena expressão. Por exemplo, institui o roteiro Caminhos de Neve. É importante que exista uma lei que institua o roteiro Caminhos de Neve? Mas isso é uma coisa que na prática já acontecia nos municípios ali que compõem essa região turística, né? É só um instrumento jurídico que oficializa. É uma coisa que já acontecia, então o impacto dessa lei é pequeno na realidade, né? Então, projetos de pequena expressão. Havendo divergência entre interesses dos parlamentares dos objetivos da Política Nacional de Turismo. Política Nacional de Turismo grandiosa, os parlamentares viram as costas a essa Política Nacional de Turismo, mesmo em um governo em que parlamentares e presidente fazem parte de um mesmo espectro político. Isso mostra que o Congresso Nacional atua com uma autonomia centrada em si mesmo, né? Aos interesses dos próprios parlamentares. O segundo eixo aí de análise, centralidade da Lei Geral de Turismo, como base para interesses das classes dominantes do Brasil, em que se ocorre uma convergência de interesses entre o poder legislativo e executivo no que diz respeito à desregulamentação, descentralização, esvaziamento dos poderes do Estado. Então, se em um momento poder executivo e poder legislativo são contraditórios, ou são como é mesmo? Acabei de falar aqui a palavra divergentes, são divergentes em fazer cumprir uma política pública. Por outro lado, eles são bastante íntimos e eles têm uma convergência muito grande quando o tema é tirar papel do Estado. Então, é privatizar, é desregulamentar,
é descentralizar a atividade turística, é tirar mecanismos de controle público sobre atividades privadas, etc., né? Então, na atividade legislativa é isso que acontece. Uma parte de divergência, uma parte de convergência. Segundo eixo, né, da atividade executiva, também dividido, a segunda frente, né, da atividade executiva, também dividido em dois eixos. O primeiro, o PNT não dialoga com o trabalho parlamentar e apresenta contradições e divergências internas. O próprio PNT, ele sofre de problemas graves, né, o que diminui a sua eficiência, porque se você tem metas que não dialogam com as linhas de atuação do plano, novamente, quais são as chances de que algo saia bem realizado? São menores, né? Não estou dizendo que não vai sair uma atividade que atingiu o objetivo, teve sucesso, mas quando metas e diretrizes não dialogam com as linhas de atuação lá, a chance de se tentar qualquer coisa é muito grande, né? Perde eficiência o plano. A política pública de turismo perde eficiência, né? E também há pouco diálogo entre poder legislativo e poder executivo para a implementação de ações contidas no PNT. O segundo eixo é que a influência ideológica do ex-presidente Bolsonaro no processo parlamentar, na temática do turismo, é totalmente divergente, com suas intenções sendo amplamente ignoradas pelos parlamentares, havendo convergências apenas em aspectos mais gerais de cunho neoliberal, como descentralização, privatização, desregulamentação. Né? Ou seja, na academia a gente também sempre fala que o Bolsonaro fez um desmonte, né? Mas o que acontece, na verdade, é que o Congresso meio que deixava o Bolsonaro falando sozinho, e eles tocavam o seu próprio projeto de poder, que é o que a gente vê hoje, a grande briga entre o Congresso Nacional com o poder judiciário, né? O poder judiciário tentando conter o ímpeto do poder legislativo em cima do orçamento público, porque durante esses anos, desde o final do governo Temer e todo o período do governo Bolsonaro, o poder executivo abriu mão do orçamento e deixou o orçamento a cargo do poder legislativo. Se o poder executivo, que executa as ações, abre mão de ter fundos públicos para tocar as políticas públicas, como é que ele toca a política pública? Né? Contando ali com os deputados e senadores? Fica estranho, né? Fica política pública para quê, então, né? É a vontade política lá do senador X, lá do deputado Y, né, que vai agradar a sua base. Ele vai agradar a sua base como? Ele vai pegar dinheiro do turismo e vai colocar na Codevasf, e a Codevasf que vai atuar lá no Amapá. E aí o que vai fazer a Codevasf? Não vai fazer nada de turismo. Ela vai fazer um projeto lá que vai construir uma rodovia, que vai construir um conjunto habitacional, que não tem nada a ver com o turismo, né? Que vai fazer um projeto de irrigação para o agronegócio local. Então, o dinheiro da política pública de turismo sendo desviado no orçamento público para outras áreas através de emendas parlamentares. Foi isso que eu fui detectando com essa tese, né? E que eu não consegui chegar ao fim, né? Que é um tema que apareceu. E eu aponto isso no final da tese de que é preciso fazer pesquisa sobre o orçamento público do turismo no Brasil. Porque esse é o gargalo da nossa política pública. Não falta política pública de turismo no país. A gente sempre se depara com esse discurso muitas vezes, né? Falta uma política pública eficiente até sim, né? Mas não falta política pública de turismo no Brasil. A política pública existe. O Sistema Nacional de Turismo existe um Plano Nacional de Turismo, com ações nacionais, estaduais e municipais. O que falta é condições efetivas e concretas de se implementar as ações. E
quando a gente fala isso em Estado, a gente está falando em orçamento, a gente está falando em fundos públicos, a gente está falando em investimento, em financiamento dessas ações. Tá? Então, o que a tese descobre é essa panaceia que é a política pública de turismo. Né? E, por fim, acho que é o último slide aqui, o turismo não tem desempenhado um papel de relevância na agenda do Estado brasileiro, apesar do discurso adotado por governos diferentes, seja o governo do Lula, lá em 2003 até 2010, seja o governo da Dilma, seja o breve período do governo Temer, seja o governo Bolsonaro e seja novamente o governo Lula. O turismo sempre aparece no discurso, mas efetivamente ele não é relevante politicamente. As instâncias de poder, elas agem ali de uma forma completamente autônomas. Poder legislativo e poder executivo não dialogam, por fim, isso mostra uma fragilidade da política nacional do turismo, né? E a necessidade da gente estudar orçamento. Né? E, com isso, eu terminei a apresentação da tese. Ok, muito bem, Renan. Depois dessa imersão que você nos apresenta assim, na política do turismo no Brasil, e você fez aí suas pontuações em 2 pontos aí, mas qual que seria a origem da questão desse distanciamento, esse afastamento entre o que o legislativo está pensando e o que está rolando no país? Por exemplo, devido ao enfraquecimento, por exemplo, das instituições, das organizações organizadas, por exemplo, a agência de viagem com seu sindicato, os profissionais de turismo, eles estão longe disso tudo aí, dessas discussões, por mais que tenha o Conselho Nacional do Turismo, né? Tem lá seu representante, pode ser um belo cenário figurativo, né? Mas isso também ajuda a contribuir com isso, a gente não tem uma voz do mercado forte nesse sentido? Olha, eu não diria que não tem uma... Na verdade, o mercado dentro do CNT, né, do Conselho, ele tem voz muito ativa. Né? Há um outro trabalho que é derivado, eu acho que de uma dissertação de mestrado em políticas públicas da Federal do Paraná, que mostra justamente isso, como o mercado, né, os agentes privados, eles detêm a maioria dos assentos e o maior poder decisório dentro do CNT. Mas acontece, eu não tenho muita certeza assim, do que, qual é a causa, né? Mas há um problema político que no Brasil, deixa eu articular uma resposta para você aqui. É bem complexo a situação, né? Mas é que, historicamente, né, não é nem de agora, mas historicamente o poder político sempre foi exercido pela classe dominante brasileira. Né? Se lá atrás ela tinha origem, o poder político era um reflexo da classe dominante agrária, o Brasil continua sendo um país né, agroexportador. Né? A grande indústria brasileira, na verdade, é o agronegócio. Né, e que sempre foi avesso no nosso país, historicamente, a qualquer tipo de articulação, de diversificação da matriz econômica, de compartilhar o poder econômico e político. Os parlamentares de hoje são a mesma coisa. Né? Eles defendem muito o agronegócio, eles defendem muito uma concentração cada vez maior. Por isso que há tantos projetos de esvaziamento da Lei Geral de Turismo, porque a Lei Geral de Turismo ela é muito social perto desses interesses. E você esvaziando essa lei, o impacto desse aspecto social da Lei Geral de Turismo, você abre mais oportunidades de expropriação por parte do poder privado, né? Um exemplo aí que você até citou na tese quando você fala da Lei Geral do Turismo, a nova lei, né, que surgiu, você usou a expressão do nada, né? E a gente não tem fonte nenhuma, mas a gente achava assim, veio para corrigir algumas coisas, né? E aí no trabalho você detectou isso, que na verdade a origem é do transporte aéreo, né?
transporte aéreo. Lá pelo deputado Cadoca, que é do Pernambuco, inclusive faleceu na época do Covid, né? E isso eu não sabia, né? Eu sabia que tinha vindo para corrigir, mas de repente surge. Aí sim, né? Um sindicato talvez mais forte, organizado, né? Que pressionou politicamente e fez as alterações que queria. Isso. Há algumas atualizações nesse sentido, sim, de facilitar para algumas áreas, sabe? De tirar algumas das amarras burocráticas. De fato tem, mas o grosso das alterações dessa nova lei, elas vão todas num sentido neoliberal, né? Você facilita, mas você abre demais o escopo da lei. Você abre demais e você abre espaço para o poder privado, né? E não mais para o Estado, e não mais para uma política que vai dirigir um desenvolvimento do turismo. Então, o Estado brasileiro está abrindo mão de pensar destinos para o turismo nacional, para deixar isso concentrado em agentes privados. E o agente privado não vai pensar nacionalmente, né? Ele vai pensar ali localmente, e quanto mais para ele, melhor. Mas e perto do restante do Brasil, como é que fica, né? Não dá, né? Então, o pano de fundo é uma atualização para desburocratizar, para melhorar algumas coisas, mas o grosso da alteração realmente é de enfraquecimento. O que eu posso, assim, me chamou a atenção, gostei muito, porque é o seguinte, a gente sempre achou, não só por esse governo aí, onde o gestor principal, o Bolsonaro, pensava de um jeito, os deputados do outro, né? Mas a gente sempre lia os documentos públicos, né? Lei Geral do Turismo, PNMT, a gente achava, tá todo mundo trabalhando em prol, né? E aí você mostra esse trabalho que nos dá outra... A gente podia até imaginar, mas a gente não é familiar à política, a gente não é familiar às casas de lei, então surge uma coisa ali, a gente acha, pô, o deputado está trabalhando, né? E a gente vê que é cada um cuidando do seu pedaço, né? Isso. Uma das coisas que eu coloco na tese, inclusive, é que a gente no turismo, na academia, a gente tem que pensar mais na política. Nós, na área de turismo, a gente debate pouquíssimo política, né? Política, orçamento, poder legislativo, não são coisas que aparecem com facilidade, né? Nos TCCs, nas dissertações, nas teses. E é aí que está o embate principal hoje, né? É aí que a gente vai perdendo espaço, é que a gente vai vendo os esforços sendo minados, né? Uma conquista lá de trás é desfeita hoje, e aí a gente fica sem saber de onde veio. De onde que veio essa atualização? De um negócio de 2015 que não tinha nada a ver com o turismo. O Congresso ele é muito rápido para fazer essas alterações, assim, e a gente está olhando pouquíssimo para isso. Né? Então, a tese ela serve como uma denúncia também, né, de que, peraí, é importante a gente analisar a avaliação dos turistas sobre um destino, sobre um hotel. É importante a gente analisar esses aspectos do mercado? Mas é mais importante ainda a gente analisar a política, orçamento, porque senão a gente perde o nosso espaço. Metodologicamente, né, usando o conceito do Sistur, né, o ambiente político está sendo esquecido por nós aí, né? Isso. Porque ele é muito complexo, ele é muito... Às vezes ele é até chato, né? Tem gente que acha chato, né, debater política, acha muito... tem viés ideológico nisso, tem viés ideológico naquilo, e aí vai passando, né? Agora, você que teve envolvido nesse trabalho aí nesses anos, você, só para curiosidade também, você teve presencialmente, né, em Brasília ou foi a tua pesquisa mais de gabinete? Né? Não. Eu fui a Brasília, mas não foi assim para fazer a pesquisa em si. Né? Foi realmente uma pesquisa documental e acompanhando o cenário legislativo através das notícias do próprio Congresso, escutar a Voz do Brasil, por exemplo, sabe? Escutando a Voz do Brasil hoje, eu vejo muito dos projetos que eu apontei que estavam em tramitação, eles continuando a tramitar, sabe? E eles falam lá na Voz do Brasil, eu falo, né? Opa, esse projeto aí eu conheço, né? E a gente... Né? E eu pergunto isso justamente pelo seguinte, você citou vários casos polêmicos aí, né? Sei lá,
questão dos cassinos, a questão do projeto lá de Angra. E eu queria meio que saber, assim, teve alguma mais polêmico aqui que se você acompanhou? Porque você mostra que você levantou os fatos, assim, né? Mas você acompanhava os desdobramentos disso daí também ou não? Não era o objetivo da tese? Não era assim um objetivo. O que mais estava em alta nesses anos que eu, né, quando eu entrei no doutorado e passei a olhar com mais calma para esses processos todos, o que mais estava em alta era o da liberação dos jogos de azar, tá? Que foi em 2022, que tramitou pela Comissão de Turismo do Congresso, né, nas duas casas. O presidente da Setur, inclusive, ele era muito a favor de liberar os jogos de azar, que era o deputado Bacelar. Ele era pessoalmente a favor, ele deve ser ainda pessoalmente a favor, então ele fez um lobby muito forte sobre isso. Esse foi o que eu mais acompanhei, assim, porque isso monopolizou por um certo período o debate parlamentar, né? Enquanto as outras coisas corriam, esse era o que tinha audiência pública, saía notícia nos jornais da televisão, nos jornais impressos, essas coisas todas. Esse foi o que eu vi que teve maior impacto. Tá? Os demais, eles eram muito pontuais, assim. Né? Quando falava em privatização de aeroportos, eu até via um debate que tentava ganhar o corpo, assim, mas ele era logo abafado por, novamente, esse projeto da liberação dos jogos. Polarizava a discussão, né? Ainda acho que está aí, né? Tá polarizando até. O projeto não passou, né? Porque é um outro instrumento jurídico que eles utilizaram para liberar as bets. Né? Não é esse mesmo projeto. Mas é como se fosse. Tá bom, Renan, muito obrigado. É um assunto que eu adoro, assim. Poderia ficar muito mais aí, mas eu queria agradecer você explicar detalhadamente para nós todo esse processo de construção da tese, ok? Muito obrigado, hein? Valeu.